paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sou a professora Amélia Lemos e vou comentar a leitura diária desta lição de número 11, que será ministrada no dia 15 de junho de 2025. A intercessão de Jesus pelos discípulos. Sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, Salmo 133, versículos 1 a 3, que fala sobre a vida em unidade na Igreja de Deus. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, é um salmo conhecido como Salmo de ramagem, não é? Que era cantado pelos irmãos enquanto eles iam para os serviços no templo, não é? Um salmo de Davi, um salmo bastante curto, mas que aponta para a união fraterna entre os irmãos, não é? Então, a mensagem principal deste salmo, não é, é que a unidade entre os irmãos é o motivo pelo qual Deus virá conceder a bênção da vida eterna. E ele vai começar com esta expressão, não é? Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Então, nós temos aqui dois adjetivos, não é? É bom, é uma expressão muito mais forte, né? Ai, como é bom estar aqui entre vocês, irmãos, não é? Dá a sensação de prazer, de satisfação, não é? Dá uma alegria intensa de estar num grupo de irmãos aonde há união, e suave, agradável. Isso aponta para a tranquilidade que alguém sente de estar num grupo aonde há união. Isso traz paz, serenidade, de estar num grupo onde se constata a harmonia, não é? E daí ele vai falar desta união como algo tão precioso. Algo tão precioso como o óleo que é derramado na cabeça de Arão. Quando se fala do óleo sendo derramado na cabeça, se fala de autoridade, da concessão de autoridade que foi dada a Arão para o exercício do sacerdócio, do primeiro sacerdote de Israel. E também de algo também tão raro e maravilhoso como o orvalho do Monte Hermon, que é um dos cartões postais de Israel. Quando você sobe ali, o monte ali, e você vê de um lado e você olha para o outro, você vê o Monte Hermon coberto de neve, não é? Que é um local fértil e que fertiliza as colinas de Sião. Esse orvalho que desce sobre o monte, ele permite a frutificação, não é? Então, essas duas figuras apontam para a importância da união, não é? Que tem a ver com as bênçãos espirituais, que é o óleo sobre a cabeça,
que dá a autoridade espiritual, e as bênçãos materiais, que é a frutificação da terra. E então esse salmo, ele convida as pessoas a viverem em paz e harmonia nas relações entre as pessoas e fazer as pessoas refletirem sobre a importância da amizade entre os irmãos, da importância de se viver em comunidade, né? Entre os irmãos terem tudo em comum, assim como a igreja primitiva era assim, eles tinham muitas coisas em comum, e a igreja precisa compartilhar muitas atividades em comum, muitas atividades que promovam a fraternidade entre os irmãos. Então, nas relações humanas praticadas dentro da igreja, isto precisa ser colocado em evidência, porque não é só na relação da família que deve haver fraternidade, união, compreensão, amor, na relação na igreja também, entre os crentes, não é? No trabalho, nós também, como cristãos, devemos cultivar isto. Embora algumas pessoas lá de fora, às vezes, não concordem com o nosso comportamento, e até digo, mas você é muito bonzinho, você é muito boazinha, se fosse eu faria assim. Não, nós como cristãos precisamos ter uma postura diferenciada, porque a bênção de Deus vem junto com aquele que promove a paz, a união entre as pessoas, não é? Então, ele vai nos levar a refletir sobre a importância da unidade entre os irmãos. Então, quando Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 17, falava da unidade da igreja, assim como ele era um com o Pai, o Salmo 133 também já prenunciava a necessidade de união entre os irmãos. Então, nós precisamos compreender que nós, os cristãos, que adoram a Deus, que louvam o nome do seu Deus, precisam estar cientes de que a bênção vem acompanhada dos gestos de unidade que ele promove. Este salmo foi escrito quando o povo de Israel vivia graves momentos de conflito e de divisões internas. Então, ele ganhou uma grande relevância, né? Ele se tornou muito importante. Por isso que é importante, né? Até a gente entender por que ele foi escrito. Ele foi escrito exatamente para mostrar para o povo de Israel que eles deveriam se unir. E essa mensagem que foi escrita para eles é tão valiosa para nós, é tão inspiradora para nós hoje, como para os cristãos do mundo inteiro. Se a igreja não se unir em prol da pregação do evangelho, em prol da divulgação das boas novas, e ficar contendendo, fazendo fofoca, falando mal dos irmãos pelas redes, quem vai perder neste ínterim é a pregação do evangelho.
Então tem muita gente brigando por aí, são brigas familiares, brigas entre obreiros, brigas entre denominações, brigas por causa de bens, e a Bíblia e a palavra de Deus continua ecoando para nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando as pessoas vão acionar as redes, ao invés de aprender a palavra de Deus, elas se deparam com as brigas, com os conflitos. E daí nós vemos situações que desagradam aos olhos de Deus. A união entre os irmãos, a convivência entre os irmãos é valiosa e nós devemos promover esta união, nos esforçarmos pela união, não é? E verificar que a bênção do Senhor nas nossas vidas depende da nossa união, porque ela é um elemento chave para que a nossa vida possa mudar. Cultivar a união em nossas vidas nos inspira a valorizar o laço da amizade, do amor que une as pessoas em volta de nós. E o Espírito Santo de Deus encontra lugar para trabalhar, porque o exercício dos dons deve ser realizado quando existe amor. O amor é o dom mais perfeito. Então, que você pode perceber lá em 1 Coríntios, né? Portanto, eu vos ensinarei um caminho mais excelente. Quando o Santo Espírito de Deus é derramado sobre a cabeça de Arão, é porque os irmãos estão vivendo em união, O Espírito Santo de Deus tem lugar para trabalhar. Então, a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho é abençoado, é fortalecido. E a essência do evangelho é vivido, né? Então, isso não quer dizer, não é, que quem é unido com o outro vai concordar com o outro em tudo, mas ele consegue viver de forma pacífica e harmoniosa, mesmo diante das diferenças, né? E que essa seja uma prioridade constante nas nossas vidas. Amém.